pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Nós temos 3 pontos que consideramos muito importantes para que se pense esse processo de independência que alguns caracterizam como a Revolução Americana. Primeiro ponto, analisar os antecedentes históricos desse processo de independência. No segundo ponto, iremos observar as chamadas leis proibitivas criadas pelo Estado inglês, pela coroa britânica, e como os colonos das chamadas 13 colônias inglesas irão reagir diante dessas leis proibitivas. E o terceiro ponto são os desdobramentos ou resultados da independência dos Estados Unidos. Então vamos lá? Olha só, antecedentes históricos. É evidente que um dos pontos importantes para se pensar na independência dos Estados Unidos ou na Revolução Americana é a famosa Guerra dos 7 Anos. Inclusive tem um filme, esse filme já é um pouco antigo, né, chamado O Último dos Moicanos, onde a gente observa o cenário da Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra que ocorreu na América do Norte. Ou seja, ela é uma guerra intercolonial. Ela é uma guerra que vai envolver colonos franceses com colonos ingleses. A disputa pelo território de Quebec. Colonos franceses, colonos ingleses, mas, apesar de ser uma guerra intercolonial, ela é uma guerra que recebe o apoio das metrópoles. A metrópole inglesa apoia os seus colonos. A metrópole francesa apoia os seus colonos. Uma guerra que é vencida pelos colonos ingleses. Os colonos ingleses vencem a guerra. Esse território de Quebec, ele acaba sendo anexado às 13 colônias, tanto prova que a coroa inglesa ela vai expandir os seus domínios aqui na América do Norte, a partir da vitória dos colonos ingleses na Guerra dos 7 Anos. E um detalhe interessante que você pensaria, mas o que tem a ver a Guerra dos 7 Anos com a futura guerra dos colonos pela independência dos Estados Unidos? O que tem a ver? Ora, se nós observarmos com bastante cuidado, um dos elementos importantes para você pensar, para você extrair da Guerra dos 7 Anos, é o fato que os colonos ingleses que participaram dessa guerra, eles vão adquirir experiência de combate. A Guerra dos 7 Anos, ela acaba proporcionando experiência de combate para os colonos ingleses. E alguns desses colonos que vão estar presentes mais tarde nas lutas pela independência das 13 colônias, nas lutas pela independência dos Estados Unidos, alguns desses colonos que estiveram ali, estiveram aqui, participando da Guerra dos 7 Anos. Então, vão pegar essa experiência da Guerra dos 7 Anos e levar para a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Inclusive, tem um outro filme que no comecinho dele, você observa isso. Chamado O Patriota, com a direção de Mel Gibson. O Patriota, você vê isso, né? Você percebe, por exemplo, a experiência de alguns colonos que lutaram na Guerra dos 7 Anos, que eles vão utilizar mais tarde na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Uma outra coisa interessante é que a coroa inglesa, ela utiliza a Guerra dos 7 Anos para poder justificar uma série de restrições, uma série de tributos impostos sobre as suas colônias aqui na América do Norte. Ou seja, ela vai aproveitar a Guerra dos 7 Anos, alegando que gastou dinheiro com essa guerra, alegando que iria gastar mais dinheiro com a Guerra dos 7 Anos, porque essas áreas fariam parte agora, evidentemente, de áreas da colonização inglesa. Então, o Estado inglês, a coroa inglesa, alega isso para justificar a criação de uma série de impostos, uma série de leis restritivas contra os colonos, sem a aprovação dos colonos. Porque as leis, quando vinham da Inglaterra, elas eram aprovadas pelos colonos ou não nas assembleias coloniais. E o Estado inglês, ele vai acabar impondo uma série de leis, de restrições,
ou seja, leis tributáveis, são tributos, uma série de leis que vão acabar impondo uma série de restrições e trazendo prejuízos comerciais para os colonos. Além dessas leis acabarem, na verdade, não cumprindo aquela máxima de que nas 13 colônias, para existir algum tipo de legislação, é preciso se ter a aprovação dos colonos. As leis estão sendo impostas sem a aprovação dos colonos. As leis estão trazendo uma série de prejuízos comerciais, econômicos para esses colonos. E aqui nós temos, como as primeiras leis de restrições estabelecidas pelo Estado inglês, nós temos a lei do melaço, a lei do açúcar, a própria lei do selo. Os colonos, diante desse sistema tributável, sem a sua aprovação, os colonos, diante dos prejuízos e até mesmo da perda da autonomia, a partir dessas leis, eles vão reagir. Eles reagem de imediato. Há uma reação em relação a esse aperto do sistema colonial, a esse aperto do pacto colonial, ou seja, essas leis de restrições. Os colonos irão reagir, tá? E essa reação faz até mesmo a própria coroa a recuar. No primeiro momento, a coroa inglesa ela recua. Haja vista, ela vai revogar, por exemplo, a lei do selo. A lei do selo foi revogada diante da reação dos colonos, e ela até mesmo diminuiu a taxa da lei do açúcar. Então, no primeiro momento, você observa que a reação dos colonos deu certo. No primeiro momento, ela dá certo. A coroa chega a revogar a lei do selo, a coroa diminui a taxa da lei do açúcar. Entretanto, é preciso observar que o sistema colonial, a coroa inglesa, ela irá apertar ainda mais o sistema colonial. Mesmo ela recuando, o que se observa é que ela vai impor um sistema de restrição mais acentuado para esses colonos. Ou seja, novas leis tributáveis vão ser criadas pela coroa inglesa sobre as 13 colônias sem a aprovação dos colonos. E uma das principais leis tributável criada pelo Estado inglês sobre as 13 colônias é a famosa lei do chá. Ou seja, a coroa inglesa ela vai conceder a exclusividade, o monopólio do comércio do chá nas 13 colônias. Ela concede um monopólio para a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais é que teria, a partir de 1773, a partir da lei do chá, essa companhia teria o controle do comércio do chá nas 13 colônias. Ou seja, os colonos, eles não mais poderiam comprar o chá de quem eles quisessem. A partir da lei do chá, os colonos seriam obrigados a comprar o chá somente da Companhia das Índias, porque o Estado inglês concedeu para essa companhia o monopólio sobre o comércio do chá nas 13 colônias. E isso provocou uma reação dos colonos, principalmente em Boston. Provoca uma reação dos colonos, a famosa reação dos colonos à lei do chá, ou a festa do chá de Boston, onde os colonos se envolvem no incidente. Eles vão acabar, alguns deles, disfarçados de índios, invadem o navio da Companhia das Índias, que estava no porto de Boston, pega a carga de chá, que estava lá nesse navio, e joga essa carga de chá ao mar, estragando milhares de caixas de chá. É o famoso episódio da festa do chá de Boston. Ou seja, os colonos, eles acabam reagindo à lei do chá. E diante dessa reação, o Estado inglês ele vai apertar ainda mais o sistema colonial. Dessa vez ele vai criar leis intoleráveis, leis de coação, leis punitivas. As chamadas leis intoleráveis, as leis punitivas de coação para punir os colonos de Boston. Inclusive esses colonos, eles vão ser obrigados a pagar pelo prejuízo que a Companhia das Índias Orientais teve com todo aquele chá derramado ao mar. O porto de Boston é fechado. A coroa vai, a partir das leis intoleráveis, ela vai anular
a Constituição de Boston. Ou seja, as leis que os colonos haviam feito, ela anula. Então, ela vai apertar ainda mais o sistema colonial, o que vai levar esses colonos a reagirem ainda mais, através do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Os colonos irão se reunir no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, os representantes das 13 colônias, certo? E ali no primeiro congresso, eles decidem que eles não irão aceitar de forma nenhuma esse aperto do sistema colonial. Eles não irão aceitar essas restrições tributáveis que a coroa inglesa está impondo sobre eles, ou mesmo leis de coação, como as leis intoleráveis, sem a aprovação deles. Os colonos do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, eles vão exigir da coroa inglesa, eles exigem da coroa inglesa participação política. Que a coroa não tome nenhuma decisão, principalmente tributável, ou seja, organizar qualquer tipo de imposto, impor qualquer tipo de tributo ou de restrição para as 13 colônias, sem a sua aprovação. Então, no primeiro congresso, eles ainda não vão lutar pelo separatismo. Eles não vão lutar ainda pela independência política. No primeiro congresso da Filadélfia, eles irão, na verdade, exigir participação política. E a resposta da coroa inglesa é que ela vai intensificar ainda mais a repressão. O Estado inglês, ele não vai levar em consideração as exigências dos colonos no primeiro congresso da Filadélfia, ele não leva, pelo contrário, ele vai apertar ainda mais o sistema colonial, ele vai intensificar ainda mais a repressão, e com isso, os colonos vão se reunir no segundo congresso, também na Filadélfia. Os representantes das 13 colônias irão se reunir no segundo congresso continental da Filadélfia, e ali no segundo congresso, os representantes das 13 colônias vão assinar o documento mais importante da independência dos Estados Unidos, o documento mais importante da chamada Revolução Americana, ou seja, a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Eles irão assinalar a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a famosa declaração. A declaração de guerra da independência dos Estados Unidos, baseada em princípios liberais iluministas, baseada nas ideias de Locke, nas ideias de Montesquieu, Benjamin Franklin, George Washington, estão ali como líderes, representantes da assinatura desse documento. Inspirado no movimento liberal iluminista, eles vão partir para a Guerra da Independência. Os colonos resolvem, das 13 colônias, apesar de não ser uma unanimidade, alguns colonos, por exemplo, do Sul, não apoiaram essa independência, essa guerra de independência. Inclusive, você vê essa questão no filme O Patriota. Os colonos, eles vão partir, as 13 colônias vão partir para lutar pela independência. Uma luta violenta, uma luta sanguinária. O próprio filme O Patriota, você observa isso, de ambos os lados. Ela é uma luta violenta e sanguinária de ambos os lados. Inclusive uma luta que os colonos ingleses vão ter o apoio do Estado francês. Por conta da rivalidade que o Estado francês na Europa tinha com a Inglaterra, por conta, evidentemente, da derrota na Guerra dos 7 Anos, o Estado francês vai apoiar os colonos ingleses nessa luta pela independência dos Estados Unidos. E aí, galerinha, com a participação, evidentemente, desse apoio externo, principalmente com os rivais da Inglaterra como a França, com esse apoio externo, os colonos irão conseguir a independência das 13 colônias. E essa independência ela é garantida, inclusive, a partir de um tratado, que é o Tratado de Paris. O Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a sua derrota. A Inglaterra foi derrotada na Guerra da Independência dos Estados Unidos. A Inglaterra vai reconhecer a sua derrota e ela assina o Tratado de Paris.
ou seja, reconhecendo a independência dos Estados Unidos. A partir daí, nós temos alguns outros resultados importantes para que se possa analisar esse processo de independência ou de Revolução Americana. A partir do momento que eu tenho o surgimento do Estado norte-americano, porque com a independência nasce o Estado norte-americano. Nós teremos o nascimento do Estado norte-americano. Tá? Na verdade, nós teremos o estabelecimento de uma república federativa. Esse é um dos resultados. Uma república federativa. Uma república que vai respeitar a autonomia dos estados, que fazem parte da Confederação Norte-Americana. Uma república federativa. Esse é um dos grandes resultados. Uma república que vai servir, inclusive, de exemplo, inspiração para outros modelos de estados republicanos, inclusive na América Latina. A própria independência dos Estados Unidos serviu de exemplo para que os franceses, mais tarde, lutassem contra o chamado absolutismo, contra o antigo regime. A independência dos Estados Unidos, ela acaba servindo como exemplo para que a França lute mais tarde contra o absolutismo. Acaba servindo até mesmo de exemplo para que na América se tenha a luta, na América Ibérica, se tenha a luta contra o sistema colonial ibérico, contra o Pacto Colonial Ibérico espanhol e português. Ou seja, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, ela acabou servindo de exemplo para que as colônias ibéricas lutassem pela sua independência, principalmente ao longo do século XIX. Ok? E um resultado também que nós teremos, extremamente importante, até para garantir essa República Federativa, um resultado que nós teremos é a Constituição norte-americana. É o surgimento da Constituição dos Estados Unidos um ano após o processo de independência. Ou seja, em 1787, nós teremos aprovada, promulgada, votada a primeira e única Constituição dos Estados Unidos até hoje. A primeira e única Constituição dos Estados Unidos. Evidente que essa Constituição, ao longo do tempo, ela foi tendo emendas constitucionais. Mas a primeira e única, diferente, por exemplo, do Brasil. O Brasil, que até hoje, nós tivemos 7 Constituições. Alguns chegam até a falar de uma 8ª, que é o emendão de 69. Alguns juristas olham para 1969, para o emendão que teve ali, alguns dizem que ali é uma nova Constituição. Outros não. Caracteriza apenas como uma grande emenda constitucional. O fato é que nós tivemos, por exemplo, no Brasil, a Constituição de 1824, de 1891, 2 da Era Vargas, 34, 37, a de 46, a de 1967 e a atual Constituição, que é de 88. E aqui você tem apenas uma única Constituição. Uma Constituição que vai garantir uma república federativa presidencialista para os Estados Unidos. Uma Constituição que vai garantir a divisão e a harmonia entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma Constituição que, apesar de todos os avanços políticos, uma Constituição que, apesar de garantir liberdades aos cidadãos, mas uma Constituição que ela, por exemplo, não favoreceu nem a negros escravizados, nem a índios, nem a mulheres. Uma Constituição que, por exemplo, ela manteve a escravidão. A escravidão foi mantida. Além de manter a escravidão, ela não vai conceder direitos políticos às comunidades indígenas e nem tampouco às mulheres. Então, uma Constituição que ela ficou muito a desejar no aspecto dos avanços sociais. Ela trouxe avanços políticos significativos, principalmente a questão da república, a questão do federalismo, da autonomia dos estados, do presidencialismo, mas no que diz respeito a avanços sociais, nós não iremos perceber, porque ela vai manter a escravidão e ela vai simplesmente excluir comunidades indígenas e as mulheres dos direitos políticos. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.